Shalom, graça e paz. Hoje é quarta-feira. Que você tenha um excelente dia e que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. Continuando na nossa série de devocionais durante toda essa semana. A palavra para esta manhã, nosso tema é: o topo da montanha é para os determinados. É isso mesmo que você ouviu. O topo da montanha é para os determinados. Só chega lá em cima quem é determinado, quem é focado. Nosso texto é Gênesis capítulo 41, de 37 a 45. Por ser um texto um pouco extenso, eu não irei lê-lo, mas vou comentá-lo, ok? Então, está aí o nosso texto, lição de casa para hoje. Lê esse texto na sua casa, ok? O topo da montanha pode ser para todos, porém nem todos os montanhistas conseguem chegar ao topo. Exemplo, eu me lembro de uma vez, eu já subi o Monte Sinai mais de uma vez, mas para mim é uma das subidas maiores que existe no planeta, onde exige de você um sacrifício enorme, força, propósito. E eu me lembro que eu subi o Monte Sinai, e é interessante que quando começam a organizar a subida, está todo mundo ali junto, todo mundo falando: eu vou chegar primeiro, eu vou subir mais rápido que você vai ficar no meio do caminho, eu vou chegar porque eu estou bem estruturado fisicamente, me preparei para essa subida e tal. E é engraçado que na hora em que o grupo começa a subir o Monte Sinai, fica a impressão de que todos completarão o percurso com êxito, mas é ledo engano. Porém, na medida que o grau de dificuldade vai aumentando, o grupo vai ficando menor. É verdade. A largada larga todo mundo junto, mas na medida em que vai se avançando, vai se caminhando, o grau de dificuldade vai ficando maior, pessoas vão ficando para trás. E muitos são vencidos pelas dificuldades da subida, decidem por voltar, desistem de chegar ao topo, desistem de chegar ao lugar mais alto. É muito comum olharmos para as pessoas que alcançaram sucesso e fizeram ou ainda fazem história, e que deixaram um legado, uma contribuição relevante para a humanidade, e desejarmos ter os mesmos resultados que eles. Não é verdade? As mesmas conquistas que tiveram. Porém, a maioria de nós não tem a exata dimensão dos desafios e dificuldades que eles enfrentaram. E os enormes desafios que foram superados com muito investimento de tempo, dinheiro, renúncias, sacrifícios, recomeços, muitos fracassos por muitas vezes. Ninguém chega ao pódio do dia para a noite. Ninguém dorme pobre, miserável e acorda milionário. Todos que venceram ou estão vencendo encontraram pelo caminho obstáculos e motivos para desistir. Pergunto, quem em algum momento da sua caminhada não pensou em parar, dar um time, desistir, abrir mão do sonho, abrir mão do projeto, abrir mão do propósito, jogar tudo para cima, chutar o balde? Muitos de nós já pensamos isso em alguns momentos da nossa história, não é verdade? Pois é. Porém, os que chegaram, só chegaram porque não desistiram. Eu quero dar a vocês o exemplo de um cara que me impressiona muito, eu já falei dele algumas vezes. É um escritor. O nome desse escritor é John Cresley. John Cresley. Todos que chegaram ao topo sofreram duras rejeições. E o mais rejeitado de todos provavelmente tenha sido John Cresley. Olha só, acompanhe comigo. Sabe quantas rejeições ele sofreu antes de conseguir escrever o seu primeiro livro? 743 rejeições. Ou seja, em todos os lugares aonde ele foi, na tentativa, na expectativa, na esperança de escrever o seu primeiro livro, ele recebia não. Você sabe quantos nãos ele acumulou?
743 nãos. Foram 743 rejeições antes de conseguir publicar o seu primeiro livro, de um total de 562 livros. E muitos deles se tornaram best-seller. Sabe por quê? Porque os 743 nãos que ele recebeu não foram suficientes para barrá-lo, para abortar seu sonho e seu projeto de vida. Ele entendia que tinha sido levantado para ser um grande escritor, para influenciar o mundo com os seus romances. Ele não se deixou abater pelos nãos. Ele insistiu, ele se determinou, ele foi para frente, foi bater em outras portas, até que a primeira porta se abriu e conseguiu escrever o primeiro livro. Depois do primeiro livro vieram 561 livros. Então foram 562 livros publicados. Isso me ensina, isso me abençoa, isso me ajuda a entender que não dá para parar, que não dá para desistir por causa dos obstáculos, porque está difícil. Muita gente não chega a lugar nenhum porque no primeiro obstáculo recua, no primeiro obstáculo retrocede, no primeiro obstáculo volta atrás, abandona, desiste do que estava fazendo. Eu quero lembrar de você, para você também um exemplo bíblico. Nosso amigo José teve sonhos, mas entre o cumprimento dos sonhos e a palavra que ele recebeu, ele precisou esperar 14 anos. Foi jogado numa cisterna, os irmãos queriam matá-lo, foi vendido por uma caravana de ismaelitas, foi parar na casa de Potifar, foi acusado de assédio sexual, foi colocado numa masmorra, da masmorra foi colocado a governador e o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Sabe por quê? Porque José era focado, era determinado. Ele sabia o projeto que Deus tinha para ele. Aqueles sonhos lá em Gênesis 37 mostravam e sinalizavam isso, que ele seria um homem bem-sucedido, seria um homem de expressão, um homem que teria visibilidade, credibilidade, autoridade, poder. Por isso a cisterna, por isso o ódio dos irmãos, por isso a acusação da mulher de Potifar, nem a masmorra foi capaz de sufocar esses sonhos, de abortar a convicção e a certeza de que ele chegaria ao topo. E José chegou lá, porque ele não desistiu, porque as dificuldades encontradas no percurso do caminho não foram suficientes para fazê-lo retroceder. Se você quer ser alguém que chega no topo, se você quer visibilidade, se você quer conquistar alguma coisa nessa vida, você não pode se deter no primeiro obstáculo. Você tem que insistir, persistir, perseverar, avançar. Se tiver que recuar, recua um pouco, mas avança outra vez, até que a palavra e o sonho de Deus se cumpram na sua vida. Só os determinados chegam no topo da montanha. E voltando para finalizar, não é? Na minha narrativa, lembrando que aquele grupo todo que sai, né, todo mundo entusiasmado, todo mundo muito rapidinho, começando a subir os Sinai, são 13 quilômetros, ele é todo serpenteado, não é? É bem difícil, para mim foi o esforço maior que eu já fiz na minha vida. E sai todo mundo, dando a impressão de que todo mundo vai chegar, mas lá em cima chegam alguns poucos, os que se prepararam, os determinados. Eu me lembro de uma palavra que o apóstolo René dizia para nós: quem conseguir chegar no topo do Monte Sinai, nada mais lhe será impossível. E debaixo dessa palavra eu subi. É verdade que eu subi com sacrifício, com dificuldade, que algumas vezes eu olhei para trás e pensei, é melhor eu voltar, eu acho que não vou conseguir chegar lá. Mas eu insisti e consegui chegar no topo, no lugar mais alto do Monte Sinai. É isso que Deus tem para você. Não desista, não recue, não aborte os sonhos de Deus na sua vida. Avance, seja focado, determinado, e Deus vai te levar ao lugar da sua vontade e do seu propósito. Deus abençoe você e quero orar contigo. Pai,
Em nome de Jesus, eu quero liberar, Senhor, a bênção sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que estão caminhando debaixo de um projeto que tem um alvo, que tem uma meta, que tem um sonho, que tem um propósito, que nada os demova, que eles possam chegar, que eles possam alcançar o cume do monte, o topo da montanha, que o Senhor os coloque entre os melhores, que eles estejam em evidência, que eles possam crescer, se destacar, se renomar, e que a tua mão os levante e os promova. Em nome de Jesus, seja com os teus, abençoando, e que entre nós não haja ninguém que desista, mas possamos avançar, focar naquilo que estamos buscando e sonhando, até conquistar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Bom dia.